CBN Debate. Hoje, com Mário Neto. Estamos iniciando o CBN Debate desta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, e hoje o assunto é economia. Economia no mundo, de certa forma, repercutindo também no Brasil e no estado de Pernambuco. Como é que terminamos 2021? Terminamos bem na foto? E a expectativa para 2022? Nós vamos conversar a respeito desse assunto com economistas. Márcio Borba, presidente da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial, economista. Sandro Prado, economista e professor. E Edgar Leonardo, economista e professor. Márcio Borba, antecipadamente, nosso muito obrigado a você por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui para conversarmos a respeito de economia nesse debate de hoje. Eu é que agradeço, Mário. Bom dia a todos, Edgar, bom dia ao companheiro Sandro e aos ouvintes da CBN. Sandro Prado, muito obrigado também pela sua participação. Bom dia, Mário Neto, bom dia, Márcio, Edgar, é um prazer estar aqui com vocês. Edgar Leonardo, bom dia. Bom dia, Mário, prazer estar aqui com vocês, Sandro, reencontrá-lo aqui novamente, Márcio Borba, sempre um prazer estar aqui, Mário. Aham. Bom, a gente sabe que a recuperação econômica que aconteceu no ano passado, 2021, desacelerou aí por conta das incertezas fiscais, políticas que foram preocupantes de alguma forma ao longo do ano. Inflação encerrando o ano acima de 10%, taxa alta ainda de desemprego, inclusive não só no Brasil, mas no estado de Pernambuco também, e até mais do que no Brasil, com perda considerável da renda real. E isso tudo contribuiu para esse 2021. Mas como os senhores analisam, Márcio Borba, como analisa 2021, a economia no Brasil e também no estado de Pernambuco? Como encerramos? Encerramos bem na foto ou não? Amigo Mário, se nós analisarmos 2021 sobre a ótica da normalidade, será uma análise errada, né? Nós só enfrentamos uma das maiores catástrofes da humanidade, que foi a Covid. Mas diante dos números que o Brasil apresentou, eu defendo que nós pulamos uma fogueira. O que era catastrófico, uma coisa assim que era impossível de se prever, terminou o ano dentro de uma normalidade de uma pandemia no mundo. Se nós formos analisar, Mário, alguns itens rápidos, por exemplo, o câmbio do Brasil terminou com a valorização de 7,47. O que se dizia lá atrás, que o dólar ia estourar, que o real ia dissolver, terminou com 7,47, abaixo da Selic, abaixo da própria inflação. Analisando rapidamente alguns outros questionamentos, como o combustível que aumentou, mas aumentou por conta da Petrobras, que ainda é a monopolista do refino e comanda, num capitalismo selvagem, o retorno dos investidores. É o que se discute, a privatização da Petrobras. Uma inflação prevista pelo Focus, do Banco Central, em 10,05. São 2 dígitos, mas para o que se pronunciava lá atrás, conseguiu-se segurar a inflação e nos chegamos a como a Argentina, com mais de 50% de inflação. E por aí as exportações foram uma grata surpresa. O Brasil teve quase 500 bilhões de dólares de comércio exterior entre importação e exportação. O setor público terminou com superávit primário de 15 bilhões. A dívida em 57% do PIB. O nosso IPCA, o governo conseguiu segurar o IPCA e segurar, como eu comentei, o câmbio. A questão dos combustíveis já comentamos, a inflação, a Selic em 9,25, quando se imaginava que ia para 12, para 13, não sei para quanto, conseguiu segurar. O desemprego, o próprio desemprego, que é a grande chaga dessa questão da pandemia, porque atinge diretamente o ser humano, o chefe de família. Hoje nós temos um desempenho que coloca o Brasil na questão, por exemplo, do PIB, o desemprego com 12,1, ele vem caindo, 14, 13, 12, graças a Deus, no Brasil. Mas se nós formos ver o PIB, o Brasil teve um PIB esperado de 4,65. Ele volta a 2019 com um ganho de 0,6. Essa matemática, comparando o PIB de 2021 a 19, porque 2020 foi uma catástrofe para todo mundo, nós terminamos melhores do que Canadá, França, Alemanha, Japão, Itália e Reino Unido, dentre outros. Então, amigo, veja, diante da catástrofe, eu acho que o Brasil conseguiu pular uma fogueira. Não estou analisando as mais de 600 mil mortes da Covid. Eu estou analisando que o Brasil hoje é o terceiro maior país que mais vacina no mundo,
com mais de 350 milhões de vacinas e já compradas esse ano para 300 milhões. Esse cenário é bom? Óbvio que não é bom, mas é o melhor cenário que pôde ser construído num segmento, numa catástrofe humanitária como foi a Covid. Sandro Prado, concorda com o Márcio? Bom, tem alguns pontos que eu gostaria de comentar, né? Principalmente quando a gente vai falar desses números. Quando a gente compara aí a economia do mundo em relação à economia brasileira, a gente teve aí um desempenho bastante sofrível já nos últimos anos em termos de crescimento econômico, que é um fator fundamental e importante para a nossa economia. Nós precisamos crescer e, mais do que isso, a gente precisa desenvolver, porque nós temos uma disparidade social incomensurável. O Brasil ele é muito desigual. Se a gente vê então a região Nordeste, ela é extremamente desigual. A gente tem uma pobreza e uma extrema pobreza muito acentuada, e esses números pioraram muito nesses últimos anos. Mas eu não estou dizendo apenas nos anos pandêmicos, mas nos anos anteriores também. O nosso crescimento ele já veio muito lento, né? Se a gente analisar esses 3 anos do governo Bolsonaro, já no seu primeiro ano de governo, basicamente a economia estava congelada, né? Nós crescemos aí apenas 1,1%, viemos aí desse tropeço com a pandemia, mas não foi a pandemia que fez com que nós tivéssemos 4,1% de decréscimo do PIB, a economia já vinha mal, o governo não entrou com atitudes intervencionistas para buscar crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda, ele foi muito letárgico nisso. Um dos fatores que fez com que a gente não desmoronasse mais o PIB no ano de 2021 e 2020 foi o auxílio emergencial, só que o auxílio emergencial não foi o governo federal que levou isso a cabo, foi a Câmara e os senadores que fizeram esse auxílio de R$600, salvando muito a economia e minimizando muito o empobrecimento, né? Nossa inflação é uma das maiores do mundo, mesmo os nossos amigos aqui argentinos estando com uma inflação e um momento difícil na sua economia. Nós estamos com um índice elevadíssimo de inflação, de desemprego nem se fala, não só no Brasil, mas principalmente no Nordeste. Pernambuco é o recordista de desemprego aqui no Brasil, junto com a Bahia, ou seja, o Nordeste ele sofre muito. Nós não tivemos aumento real do salário mínimo, o que traz mais empobrecimento ainda para a nossa região, aonde a base da população ela ganha o salário mínimo, seja como aposentado, como pensionista ou como trabalhador. Então existem muitas coisas que foram promessas de campanha que não foram cumpridos, principalmente na economia. Paulo Guedes teve um desempenho muito pífio, para mim, na minha opinião, nesses 3 anos de governo. Inclusive, ele está bastante apagado e não teve nenhuma política pública que pudesse salvar a gente desse momento aí extremamente difícil que a gente vai entrar agora, nesse ano de 2022 que estamos entrando, inclusive com uma expectativa aí de um crescimento muito próximo a zero, o que vai trazer ainda muita dificuldade, principalmente na criação de empregos, que eu acho que teria que ser o foco central agora, que é o que a gente mais precisa, embora a gente sabe que ano eleitoral, tanto as prefeituras, como o governo estadual, como o federal vão despejar aí muito dinheiro em obras, em criação de coisas. A gente já está vendo aí políticas populistas do próprio governo federal, como é o caso do Auxílio Brasil de R$400, esse complemento do benefício só até o final do ano, Vale Gás, ou seja, repetindo fórmulas antigas de populismo, simplesmente na tentativa da sua reeleição e da eleição de governadores, senadores, enfim, adeptos. Aí a gente vê novamente um momento de disputa política muito acirrada, o que vai atrapalhar muito mais a economia no ano de 2022. Edgar Leonardo, o que comentar? Mário, eu acho que os 2 comentários que já foram feitos, eles foram bem elucidativos, embora em direções contrárias, fortes próprias. Eu acho que o grande problema do Brasil, e de fato aí eu começo concordando exatamente com o Márcio Borba, é o seguinte: a gente teve, dentro da perspectiva de olhar a pandemia do Covid, né, a gente tem sim um desempenho que nos leva a crer que isso poderia ter sido muito pior, né?
Mas nos leva a crer que poderia ter sido muito pior, principalmente por uma coisa que Sandro trouxe, que é a questão do histórico, né? Para você ter uma ideia, Mário, a gente na década passada, e aí eu não quero falar de 2, 3 anos, eu quero falar lá de 2011 para 2020, o Brasil cresceu, né, o PIB, né, e a gente fica, por que a economista fala tanto de PIB, de PIB? A gente fala de PIB porque PIB é quem vai trazer emprego, emprego é quem vai gerar renda. O melhor auxílio que a gente pode dar ao cidadão brasileiro, ao trabalhador brasileiro, muito mais do que o auxílio emergencial, é a criação e geração de emprego de qualidade. A gente cresceu cerca de 0,3% em uma década. No mesmo período, a população brasileira cresceu mais de 10%. Isso leva para a gente o quê? A gente leva para a gente que tem um PIB per capita em queda. O que isso quer dizer na prática, na ponta, lá para o cidadão que está escutando a gente, que talvez não esteja entendendo essa terminologia? Isso quer dizer que esse cidadão brasileiro, em média, ele teve sua renda reduzida nos últimos 10 anos. Isso implica em quê? Isso implica uma menor capacidade que ele tem de realizar consumo. Realizar consumo é comprar a casa própria, é trocar de carro, é colocar combustível no carro que ele tem, é alimentar a família, é colocar numa boa escola, é divertir-se, porque isso faz parte. A gente veio para ter vida e vida em abundância. A gente impede que ele tenha um consumo de alimentação saudável. E aí o que é que a gente tem? A gente tem um país que historicamente tem uma má distribuição de renda, com um nível elevado de pobreza, principalmente na região nordeste do Brasil, onde a gente está localizado. E aí, dentro desse cenário, imagine uma economia que vem e atinge, lá por 2015, 2016, a gente atinge 13% de desemprego, sem pandemia. E aí, o que acontece? A gente pega pela proa, eu já falei isso aqui, uma crise que não foi esperada, o famoso cisne negro, porque embora depois que ocorre, apareçam muitos que se colocam como grandes adivinhadores e que haviam previsto, ninguém fez essa previsão, efetivamente. Isso nos dá um choque duplo. A gente tem um choque do lado da demanda, um choque do lado da oferta, a gente paralisa as operações, porque isso que aconteceu, isso impede o fornecimento de matéria-prima, e esse choque, ele se dá, ele repercute, ele reverbera ao longo do tempo. Então a gente ainda está sentindo, a gente tem falta de insumo, a gente tem problema logístico por conta dos containers, que ainda temos problemas com distribuição de matéria-prima no mundo. Isso eleva o preço de uma série de itens, inclusive alimentos. Na economia brasileira, a gente vai ter o que a gente já viu. Obviamente, uma perda de poder de renda, inclusive, ela é exacerbada pela inflação local, que é um fenômeno mundial, mas nos afeta pessoalmente aqui, e a desvalorização do real, que poderia ter sido pior, mas ela tem um efeito extremamente danoso na economia brasileira, na medida em que ela encarece uma série de produtos, inclusive na alimentação. Dentro desse cenário, a gente parte agora, né, para ver como fazer e como passar pela ressaca de toda essa crise, Mário. Ok. Bom, e temos alguns comentários já de ouvintes, internautas que estão por aqui no chat. O Beto está dizendo o seguinte, Márcio, o dólar já explodiu. Somos o país entre as 3 moedas mais desvalorizadas. Tem também um comentário aqui do Victor, dizendo o seguinte, o governo federal não entrou com medidas econômicas para ajudar o povo? E Pronamp, auxílio emergencial, repasses bilionários para estados e municípios, enfim, o pessoal já está comentando. Márcio Borba pode continuar aí com a sua argumentação em relação, inclusive, ao que os nossos ouvintes estão colocando, Márcio. Veja, a questão do câmbio não é uma questão brasileira que dependa de Paulo Guedes, é uma conjuntura internacional. Além disso, no câmbio, nós temos uma situação de concentração no Brasil, onde grande parte da movimentação de câmbio no país vem de 5 mesas de câmbio dos 5 maiores bancos brasileiros, que detêm mais de 90% do crédito nacional, e da mesa da JBS, que às vezes é maior do que a movimentação das mesas de banco. Então, essa questão da variação do dólar tem muito de especulação. Mas mesmo assim, o governo conseguiu segurar o câmbio do dólar. Comparar o dólar brasileiro ao alemão, a paridade alemã, a paridade na Itália, nos Estados Unidos, é comparar coisas diferentes. Nós somos uma economia ainda em desenvolvimento e eles são economias de primeiro mundo fortíssimas, com estabilidade, com características diferentes. O que é importante é que o governo conseguiu,
Paulo Guedes foi considerado o melhor ministro da Fazenda de 2019 e tem sido aplaudido no mundo inteiro, nos fóruns internacionais, porque ele conseguiu segurar o Brasil num câmbio alto, mas não sem controle. Numa inflação de 2 dígitos, 10,05, se isso se configurar, mas sem perder o controle. O desemprego é que preocupa, mas muito do desemprego não depende da economia do governo federal. Dependeu dos estados do lockdown, da economia a gente vê depois do fechamento, que é o que a gente vai ver na segunda etapa, quando nós avaliarmos que Pernambuco teve o maior desemprego do Brasil, enquanto Santa Catarina teve 6%, Pernambuco chegou a 21%. Então o Brasil, o ministro Paulo Guedes, conseguiu segurar esse país inteiro com 212 milhões, debaixo de atitudes de fechamento, de lockdown, de quebra, de falência das empresas, dentro em parâmetros que, inclusive, levaram o Brasil a ter o melhor desempenho em 2021 do que teve em 2019, com um crescimento de 4,65%. Ainda em ano de pandemia, não terminamos a vacinação. Então, se nós formos analisar imparcialmente, política à parte, ideologia à parte, nós pulamos uma fogueira. Graças a Deus. Sandro. Em relação ao câmbio, né, nós vimos Paulo Guedes falar em alto e bom som, né, já no início do ano de 2020, de que ele queria a desvalorização da moeda brasileira, que a moeda brasileira estava muito valorizada, e desde então o real é uma das moedas que mais desvalorizou no mundo, inclusive em 2021. Isso, como bem colocado pelo Edgar, encareceu as exportações, então os produtos eletroeletrônicos, computadores, televisores subiu muito, o que afetou diretamente as nossas importações e afetou a inflação. E quando a gente fala do bom desempenho do comércio exterior brasileiro, é justamente por causa do aumento do preço dos alimentos no mercado internacional, na Bolsa de Alimentos, todos estão muito valorizados, da nossa max desvalorização da nossa moeda, então ficou muito mais barato para os gringos comprarem alimentos brasileiros, China, Estados Unidos e outros países grandes importadores de alimentos do Brasil, e a gente focou toda a nossa exportação em produtos primários, produtos agrícolas, principalmente, ou seja, nós estamos voltando a uma política econômica da década de 30, aonde o Brasil está virando um grande país agroexportador. Em vez da gente estar investindo em tecnologia, que é o caminho, que é o futuro, a gente está beneficiando o setor agroexportador, não cuidamos da nossa agricultura familiar, dos agricultores, dos pequenos, fazendo com que o preço do alimento para a família brasileira subisse ainda mais, porque a gente não é consumidor da soja brasileira de exportação, desse gado que é aí hoje, que está entrando em toda a floresta amazônica, né, que a gente sabe que é a nova fronteira agrícola. Toda essa briga ambiental é por interesses de pequenos grupos que estão hoje no comando da economia brasileira. Então não é uma questão ideológica, é uma questão da gente ver que o caminho tomado por Paulo Guedes, além de ser equivocado, é sem planejamento. Ele basicamente não consegue pôr as suas ideias em práticas porque ele planeja mal, administra mal e basicamente a única coisa que ele faz é jocosamente dizer que está tudo bem, mas na economia real, principalmente para a população, está muito difícil. Então a gente não pode ver apenas esses parâmetros econômicos, porque, por exemplo, a fome não pode esperar, o desemprego não pode esperar, índices econômicos não são suficientes para que a população tenha uma vida razoável. E hoje, com esse reajuste do salário mínimo baseado apenas em aspectos constitucionais do reajuste pelo INPC, por exemplo, faz com que as famílias comprometam mais de 50% da sua renda para comprar alimentos. A energia elétrica deixou esse aumento absurdo, né, é monitorado pelo governo, assim como dos combustíveis, e joga a culpa na Petrobras, joga a culpa em racionamento, ou seja, ele é mau planejador, mau administrador, e a gente está sofrendo não só os efeitos pandêmicos, mas também de uma má gestão no Ministério da Economia. Edgar Leonardo. Que bomba, hein? Para eu comentar agora.
Mas é bom assim, isso é um debate. Com né? certeza. Olha, eu acho que, na verdade, eu continuo afirmando isso. A gente já viu aqui várias vezes e eu sempre coloco a questão de planejamento de longo prazo. Né? É sempre uma tecla que eu bato, que não é um ponto que o Brasil tenha o hábito de fazer. Diferentemente de países como, por exemplo, a China, que faz isso muito bem, e a gente vê o exemplo disso da China nos últimos anos. Para a gente observar, né, o Brasil, eu fui buscar uma tabela da Moody's aqui, de crédito, e a gente tem, por exemplo, na América Latina, o Chile é A1, baixo risco de crédito. Risco moderado a gente tem México, Peru, Colômbia, Panamá e Uruguai, variando entre BAA1 e BAA2. Crédito questionável, a gente tem o Brasil com BA2, né? Abaixo de Paraguai e Guatemala. Sem querer menosprezar nossos vizinhos, Paraguai e Guatemala, o Brasil apresentar um risco de crédito, né, pior do que Paraguai e Guatemala, próximo de República Dominicana, né? República Dominicana está ali ao lado do Haiti, né? Costa Rica, Bolívia, Nicarágua, e a gente está no mesmo bolo. Isso mostra o que a economia brasileira aponta para o resto do mundo. Isso é muito sério, Mário. Né? E aí, Sandro falou da questão do agronegócio. Eu diria, para a gente refletir de uma outra perspectiva, o Brasil não tem se planejado para crescer e a gente não tem desenvolvido políticas públicas e hoje a gente paga o preço. Por exemplo, questão de energia elétrica. Nós tivemos, com o Fernando Henrique ainda, problemas de fornecimento de energia elétrica que derrubaram o PIB. Porque o PIB, após aquele problema todo, caiu para pouco mais de 1%. Nossas escolhas, do ponto de vista energético, não foram abrir a economia brasileira para empresas que quisessem investir em energias renováveis, energias limpas. As nossas escolhas foram termoelétricas. Na oração que chovesse e a gente pudesse continuar. Aí alguém vai dizer, mas a nossa dependência da energia elétrica reduziu muito. Reduziu muito, mas ela ainda é mais de 60%. Né? Então, são nossas escolhas ao longo do tempo. O agronegócio, a gente acabou se desindustrializando. Sim, a gente acabou se desindustrializando, e diferente dos países onde a indústria perdeu espaço no PIB, porque os serviços ocuparam esse espaço, que é o desenho ideal, o Brasil escolheu um caminho diferente. O Brasil se desindustrializou, mas não se desindustrializou por um projeto de país onde deveríamos deslocar, não deixar de que a indústria perdesse importância, mas, pelo contrário, acompanhar, criando uma economia onde o PIB fosse representado por empresas que tivessem uma cadeia mais longa. Não exportar soja, exportar produtos de soja, não exportar ferro, exportar produtos derivados de ferro, cadeias mais longas que gerariam emprego, renda e desenvolvimento econômico. Nossas escolhas não foram essas. E eu diria até o seguinte, quando a gente fala que o agronegócio cresceu, na verdade o agronegócio ocupou um espaço, ele ocupou um espaço onde não ocorreram políticas públicas de fato. Porque se você observar, a gente não tem uma logística adequada para ser produtor de soja. A gente tem problemas, a gente tem um custo elevado para produzir a nossa soja, para produzir o nosso ferro. A gente está aqui discutindo, por exemplo, se a gente vai conseguir ligar o ramal de Suape, Suape ao ramal ferroviário para exportar minério. Né? Então, o que acontece no Brasil é uma total falta de planejamento de longo prazo, com a todo o governo medidas de curtíssimo prazo, objetivando a eleição do próximo ano. Como a gente tem eleições no Brasil a cada 2 anos, o que acaba é a gente não tendo, de fato, políticas consistentes que levem a gente a gerar emprego e renda. A população cresce, o PIB não acompanha e a população sofre no final das contas. Bom, a gente vai continuar esse debate daqui a pouquinho, a gente vai formar a rede para o repórter CBN, mas eu já quero colocar algumas colocações dos ouvintes. O Beto Teles dizendo que o número de desempregados hoje no Brasil é muito maior do que os números oficiais. A Edivânia comentando a respeito do Paulo Guedes, dizendo que para ele está tudo bem, mas ele elogiava o povo porque estava passando fome, enfim. Pergunta se está tudo bem aos nossos debatedores, é a Edivânia que está trazendo essa informação. Vamos à rede CBN, o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta no nosso debate. CBN Debate. CBN Debate. Hoje com Mário Neto.
11 horas e 37 minutos, voltamos ao CBN Debate de hoje, aqui na CBN Recife, falando sobre a economia no Brasil e vamos chegar ao estado de Pernambuco, no mundo como um todo também. E lembramos que o CBN Debate é transmitido pela CBN Recife, também pela CBN Caruaru, a Líder do Vale FM em Serra Talhada e a Rádio Sete Colinas em Garanhuns. Estamos em rede neste momento. E nós temos informações direto da Prefeitura da cidade de Olinda, com Túlio Vasconcelos, a respeito da participação, da realização ou não do Carnaval 2022 na cidade de Olinda. O prefeito, professor Lupércio, está com entrevista coletiva. O Túlio tem informação. Já temos a informação oficial sobre este ano, Túlio? Isso, Mário. Voltamos aqui direto, na verdade, vamos ao vivo, aqui direto da sede da Prefeitura em Olinda, como antecipamos, logo mais cedo, a expectativa realmente foi pelo cancelamento. A Prefeitura se realiza, nesse momento, uma coletiva de imprensa, reúne todos os veículos de comunicação, pelo cancelamento do Carnaval 2022, Mário, mas também anunciou investimentos na cultura. A medida no sentido de resguardar a saúde da população diante da pandemia da Covid-19, o que já era esperado. A prioridade é a saúde da população, por conta do atual período pandêmico da Covid-19, também o surto de gripe H3N2 no estado. O anúncio feito pelo professor Lupércio, prefeito da cidade, aqui na sede do Palácio do Governadores. Mesmo com a não realização da festa, Mário, a Marcos Caetés detalhou linhas de investimentos para a cultura olindense em 2 eixos: auxílio do Carnaval e circuito cultural, fomento à cultura. A gente lembra, claro, Olinda é destaque no mundo inteiro por promover investimentos, por promover a maior festa popular democrática do planeta, tendo como um princípio a valorização da cultura local e das belezas da cidade. A gente lembra, em seu 2º ano, que a festa é cancelada por conta da pandemia. A gente lembra também, Mário, outra informação: o município de Jaboatão dos Guararapes, aqui no Grande Recife, prefeito Anderson Ferreira, anunciou também hoje o cancelamento do Carnaval 2022 em Jaboatão dos Guararapes. Mais detalhes ao longo da nossa programação. Mário Neto. Obrigado, Túlio Vasconcelos. Resta saber sobre a decisão da cidade do Recife. O prefeito João Campos ainda não se pronunciou oficialmente a respeito do assunto. Estamos aguardando esse pronunciamento. Bom, são 11 horas e 39 minutos. Nós voltamos ao nosso debate sobre economia. Temos algum comentário rápido aqui dos ouvintes. O Beto Teles dizendo assim: está massa, a CBN escolheu debatedores para atender a todas as matizes. O Leandro Santos falando sobre o Brasil. Ele diz: o Brasil está em frangalhos, políticas econômicas equivocadas, políticas ambientais devastadoras, enfim. E temos também aqui a informação. Bom, são ainda os nossos mesmos ouvintes que estão comentando ainda entre eles aqui. Está tendo um debate interno em relação a essa questão. O Leandro, inclusive, comentou o seguinte, hein? Márcio, Sandro e também Edgar. Ele comentou o seguinte: o debate hoje está um chá das 5, com comadres. Aí o Beto Teles diz: não, acho que está muito equilibrado, né? Enfim, eu acho até, Leandro e Beto, que realmente ele está equilibrado. Nós temos opiniões divergentes aqui. Agora, opiniões divergentes, mas em nível, né? Em nível de discussão, no alto nível de discussão, né? Eu não sei se o Leandro queria ver um fight aqui, né? No estúdio, enfim, mas eu acho que tá bem equilibrado, tá interessante de se ouvir, até porque a ideia do debate é justamente essa, é de termos opiniões divergentes para que o ouvinte, você que está do outro lado, o internauta que está do outro lado, possa formar opinião em cima de opiniões divergentes, né? E agora com respeito mútuo, isso é importantíssimo. Bom, vamos para Pernambuco, gente. Pernambuco, 2021, 2022, expectativas aí, enfim. Como analisar o estado de Pernambuco em relação à questão econômica? Márcio Borba. Veja, Mário, Pernambuco foi um ponto fora da curva do ponto de vista negativo. Enquanto nós tivemos, por exemplo, Santa Catarina no mesmo período e a Brasil com 6% de desemprego, na penúltima pesquisa, Pernambuco tinha 21,6%. É um desastre. Do ponto de vista esse do desemprego, do PIB, Pernambuco conseguiu ser o penúltimo lugar com a previsão de 2%. Também isso eu estou falando do terceiro trimestre do ano passado, ok? Deve ter estatística mais recente.
onde ele tem 2%, 2,01%, só na frente do Rio de Janeiro, que tinha 2%. Então, ele foi o 26º estado em previsão de crescimento do PIB, ao mesmo tempo em que foi o pior estado em desemprego. Esse desemprego, meus amigos, a gente não vê só nos números como economista, não. Todos nós estamos vendo nas ruas, com pessoas, com famílias desabrigadas pedindo esmola em todos os sinais. Isso é o retrato do abandono da economia pernambucana. Pernambuco teve um desastre nesse contexto da pandemia e nós, pernambucanos, terminamos tendo a imagem ruim, pessimista do Brasil, porque avaliamos pelo que nós estamos vivendo no nosso estado, mas tivemos o pior índice de desemprego, com 806 mil desempregados, tivemos o segundo pior PIB, 2,01, só acima do Rio de Janeiro com 2%, o estado que é o estado ocupado hoje, e tivemos em todas as dimensões do estado, falências, fechamentos, desemprego e a pobreza na rua, sem qualquer auxílio, sem qualquer assistência, sem qualquer tipo de ajuda. O governo Bolsonaro mandou para Pernambuco 42 bilhões de reais em 2020 por conta da pandemia. Mandou aqui 1,4 bilhões de suspensão da dívida, 19,5 bilhões de transferência de estados e municípios, 17 bilhões em auxílio para o cidadão, 4,8 bilhões para a saúde. Mesmo assim, o estado não conseguiu se desenvolver e hoje nós vivemos esse caos em Pernambuco, econômico e social. A pobreza, infelizmente, está nas ruas. Lembrando que o governo federal investiu 621 bilhões de reais na questão da pandemia. Então vejo que o Brasil, nós pulamos a fogueira, vamos olhar o Sul, que tem números melhores, Sudeste, Centro-Oeste, vamos analisar até que a Paraíba tem números melhores. Mas a nossa percepção de Pernambuco, ela é muito ruim. Ela é boa num ponto. As arrecadações do governo do Estado estão boas. O governador conseguiu equilibrar as finanças do Estado, também com tanto dinheiro, ele conseguiu equilibrar as finanças do Estado. Eu vejo, Mário, apenas uma questão. Eduardo Campos foi o último grande líder de Pernambuco, que faz muita falta ao nosso Estado. Um grande economista, aliás, também. E ele sabia que primeiro vem o investimento, para depois vir o emprego, para depois vir a arrecadação de tributos. O governo Paulo Câmara, como a formação dele é de auditor, ele trabalha o inverso. Primeiro ele arrecada, achando que daí vai vir um investimento com dinheiro público e vai gerar um emprego. E dá este quadro que nós estamos vivendo. Eduardo estava certo, Paulo Câmara, para mim, está errado. Ele levou o Estado a ter uma excelente condição como Estado, mas empobreceu a sociedade e a economia pernambucana. Sandro Prado. A gente analisar o Nordeste, Pernambuco, com as regiões Sul e Sudeste é muito complexo, até por causa de questões da nossa formação econômica, da divisão do PIB, e o estado de Santa Catarina, ele tem peculiaridades que o distinguem muito da região Nordeste de Pernambuco. Pernambuco, nós sabemos que tem muita dependência dos serviços. Se a gente for pensar o que se falava há 15, 20 anos atrás, antes dos investimentos trazidos, inclusive nesse caso muito pelo governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva para o Estado, que hoje grande parte do crescimento que a gente está tendo ainda foram essas inversões de capitais feitas no passado, principalmente com alguns investimentos e atração de grandes empresas para cá, como no setor automobilístico, né? A nossa fruticultura irrigada, o polo de manufatura. Então, tudo isso foi plantado no momento anterior e a gente está colhendo agora. Mas quando a gente vem ver como é realmente aqui os empregos, eles são muito dependentes no caso, por exemplo, do turismo ainda, que, né, há tempos atrás era tido como a tábua de salvação para o Estado. Então, a partir do momento que nós tivemos o fechamento das atividades econômicas, com toda a razão naquele momento, nós perdemos muitos postos de trabalho, diferente de Santa Catarina. Então, os estados do Nordeste, que já têm historicamente um nível de desemprego muito grande, acabaram sofrendo muito com isso. Não é só Pernambuco que tem altos índices de desemprego, mas nós aí no segundo trimestre de 2020,
2021 estávamos empatados com a Bahia e agora que nós ultrapassamos em termos de desemprego. E o que acontece? Nós não temos essas políticas públicas, né, voltadas para esse emprego dessa população que saiu de bares, de restaurantes. Então essa recuperação aqui, ela é mais lenta, mas a gente já está observando agora nos últimos números e vamos fechar com índices de desemprego sofríveis, assim como a maioria do Brasil. Então Santa Catarina é uma ilha, mas se a gente pega hoje o desemprego no Brasil, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, 3,2% da população, mais de 5 milhões desalentados, e com a reforma trabalhista de 2019, principalmente, muitas pessoas subempregadas, fazendo oia, bico, como chamam por aqui, e o estado de Pernambuco tem muito isso. Então nós estamos com muita pobreza. Nós dependemos de políticas públicas, que foi agora, principalmente no mês de novembro, deixou aí milhares de pessoas desassistidas, porque nós tínhamos o auxílio emergencial, que basicamente era a salvação, principalmente dos estados do Nordeste. Aí teve um rompimento, uma ruptura totalmente atrapalhada, sem planejamento pelo governo federal, pelo ministro da Cidadania. Nós, em novembro, não tivemos o auxílio emergencial com o valor de R$400 prometido pelo governo. Agora, no mês de dezembro, que veio esses valores, eles são muito importantes para a recuperação da economia do nosso estado, porque é esse dinheiro que vai para alimentação, esse dinheiro que vai fazer com que a economia local gire. Então, hoje, o nosso estado está dependendo de políticas públicas, porque ele foi um dos estados mais afetados pela pandemia. A nossa população, ela é pobre, a nossa população, ela não tem um investimento em educação estruturante, como nós temos nos estados do Sul e do Sudeste. Realmente, se a gente pegar, são ainda dois Brasis. Por mais que nós tivemos um crescimento em governos anteriores, no governo Bolsonaro esse fosso aumentou muito mais, as políticas públicas foram direcionadas para os estados do Sul e do Sudeste, tanto que são os estados que mais apoiam o governo atual. E quando a gente vai ver, depois de tudo que fez aqui na região Nordeste, a gente tem aqui o Bolsonaro sendo rejeitado pela maioria da população. Edgar Leonardo. Edgar? Tá fechado. O microfone. Você precisa abrir o microfone. Senão não vai ouvir você, Edgar. Como é que a gente Perdão. Mário, eu estava aqui refletindo, né? Sou pernambucano, né? Já tive a oportunidade de morar tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, então eu conheço bem aquela realidade. Mas o que eu quero colocar é que, embora seja, como todo recifense pernambucano, extremamente bairrista, extremamente orgulhoso do meu estado, da minha história, eu acho que a gente, em Pernambuco, precisa tomar consciência de uma coisa, Mário. A gente precisa tomar consciência que a nossa economia é uma economia muito frágil. Nós passamos o período glorioso da produção de açúcar no período colonial. Pernambuco representa 2,5%, 2,6% do PIB brasileiro. Nós temos uma economia em Pernambuco completamente focada em Pernambuco. O que a gente tem em Pernambuco? A gente tem Recife, com uma característica específica, sim, de uma cidade grande, desenvolvida, litorânea, com um comércio forte, até por suas características logísticas. A gente tem Petrolina e a gente tem a região, claro, do Polo Gesseiro e a região de Toritama, Santa Cruz, Caruaru. Cada um com características muito específicas. O que acontece é que a gente tem uma pobreza muito grande distribuída no estado. Tanto que, quando tivemos o auxílio emergencial, um dos estados mais impactados positivamente pelo auxílio emergencial foi o estado de Pernambuco. Por que nós fomos tão dependentes? Nós fomos extremamente dependentes do auxílio emergencial, exatamente porque a média salarial do pernambucano era muito baixa, ficava um pouco abaixo de R$1.000. Quando a gente teve o auxílio emergencial de 600, aquilo trouxe aquela camada da população para um valor próximo à renda média que ele já recebia, diferente de quem residia em outras unidades da federação. O que acontece de fato é que, por exemplo, Pernambuco perdeu espaço nos últimos anos, e aí a gente pode olhar os últimos 30 anos para a Bahia, fortemente, o que é natural. A Bahia tem uma série de características que a colocam com vantagens. Mas a gente perdeu historicamente nos últimos 20 anos para o Ceará. E no caso do Ceará específico, a gente pode comparar muito bem, porque no caso do Ceará especificamente, a gente tem um investimento privado. O Estado preparou, o Estado que eu estou falando com E maiúsculo, tá? Preparou
aquela unidade da federação preparou o Ceará para crescer com investimento privado, gerando emprego e renda, forte também no turismo. E aqui em Pernambuco, e aí eu vou fazer um comentário. De fato, a gente tem que entender, e aí eu acho que aquele comentário de Márcio Borba no início, que primeiro vem o investimento, principalmente privado, gerador de emprego e renda, para a gente poder arrecadar. Então, o que acontece? Se a gente for observar no estado de Pernambuco, a gente tem, por exemplo, a capital Recife. E por que eu ressalto? Porque é o polo importante onde a gente tem um investimento do ponto de vista de indústria, de empresas pesadas, de sede de empresas, de escritórios comerciais e etc. A gente tem Pernambuco, por exemplo, liderando o ranking, notícia acho que do ano passado, da pior capital no Brasil para negócios, ou seja, ambiente de negócios complicado, burocrático, complexo. E a gente, se for olhar, essa análise é feita no cenário brasileiro e o Brasil já ocupa uma posição de destaque internacional como um ambiente de negócios ruim. Enquanto a gente continuar dessa forma, sem entender que somos pobres, que precisamos de investimento privado, precisamos facilitar a vida do empreendedor, a gente vai continuar nessa situação. Para a gente encerrar, gente, entre 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu sei que é bem complicado, né? Mas vocês são economistas, entendem o assunto. Vamos supor, Márcio Borba vai substituir Paulo Guedes no Ministério da Economia, ou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Qual seria a receita que Márcio Borba daria para que pudéssemos ter uma economia boa em 2022 no Brasil e no Estado de Pernambuco? Além de nós trabalharmos com o mundo livre, ou seja, deixar que a livre iniciativa privada trabalhe e parar com restrições e todo tipo de lockdown e todo tipo de descontinuidade, financiar o desenvolvimento com caixa do BNDES, do BNB no Nordeste e também fazer uma política de geração de empregos permanentes. E a partir daí você atrair capitais internacionais. O Brasil hoje é um país que atrai capitais internacionais. É ir buscar lá fora os capitais que estão, os metacapitais que estão ociosos porque o mundo parou e trazer para o Brasil, trazer para Pernambuco. Quer dizer, lá atrás Eduardo fez isso com o Swap. Então é atrair investimento, dinheiro novo, apoiar quem já está aqui de todas as formas. A infraestrutura, você não tem infraestrutura rodoviária, cadê o arco metropolitano, cadê todas aquelas obras que todos os industriais, os comerciantes cobram. Então, Mário, eu acho que o Brasil está num bom caminho, pulou a fogueira e agora é ir buscar o positivo, ir buscar crescer em 2022. E Pernambuco errou o passo, Pernambuco errou tudo, é o pior em tudo, dos 10 maiores economias do Brasil, é a pior em termos de extrema pobreza. Precisamos reconhecer que erramos e, a partir daí, buscar uma solução. O Brasil está no bom caminho, o Pernambuco precisa consertar o rumo. Sandro Prado. Bom, diametralmente oposta à minha opinião, o Brasil está num péssimo caminho. Infelizmente, Paulo Guedes vai ficar até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem nenhuma política pública de intervenção do Estado na economia, que é o que a gente precisa em momento de recessão, né? Implantar um neoliberalismo nesse momento no Brasil é uma falácia, porque a iniciativa privada ela não tem aqui a estrutura que nós precisamos para fazer os investimentos necessários. Nós precisamos de investimentos infraestruturantes, o Estado precisa de planejar, o Estado precisa de executar, o Estado precisa guiar a economia, né? Não deixar para a iniciativa privada, porque a gente está vendo o que está acontecendo com a Petrobras, se for privatizado, a bagunça que vai virar em relação a combustível, em relação à energia. Então nós precisamos de medidas mais austeras do governo federal. Edgar Leonardo, para concluir. Rapidinho, eu focaria basicamente num tripé. Primeiro, geraria um planejamento de longo prazo para deixar para os outros, mesmo que eu não conseguisse executar. Okay. Trabalharia focado em desburocratização imediata para poder atrair investimentos e investimentos estruturantes, mesmo sem recursos, mas com parceria público-privada, que isso é bem possível. Ok. Obrigado, então, aos debatedores de hoje. Obrigado aos ouvintes e internautas que estiveram participando, encerrando o CBN Recife desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Produção Débora Pereira e Túlio Vasconcelos. Transmissão do canal CBN Recife no YouTube, a Síria Florencio, redes sociais Emerson Saboia. Na redação, Marconi Barcoquebas, operação técnica J. Geraldo. Hoje, com Mário Neto. CBN Recife, emissora do Grupo Nordeste de Comunicação. Você fica agora com o repórter CBN, depois o CBN Brasil na rede CN.